Fala, tu concurseiro! Fala, tu concurseira! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live aqui no canal da Implacável Concurso. É um grandíssimo prazer estar aqui com você hoje. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Professor Aurélio Marques e nós estamos aqui para te passar o melhor do melhor sobre o concurso público da Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás. E meu filho, você aí que quer fazer essa prova, eu digo para você, dá tempo sim. A prova está bem distante comparada a outros editais que nós já trabalhamos este ano aqui ainda pela Implacável Concurso. E logicamente que para começar daquele jeito, para você já garantir pelo menos 5 questões, daquele jeitinho, deixa o likezão, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo trazer a análise do edital verticalizado de Valparaíso e logo em seguida, para melhorar ainda mais os seus estudos, trabalharemos então algumas formas didáticas, estratégicas de montagem de cronograma, como que você faz para montar os seus estudos de forma eficiente para se tornar eficaz. Olha que maravilha! Então, na sua tela, o nosso edital verticalizado. Olha que maravilha aqui para você, ó. Edital verticalizado da Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás. Atenção, tá bom? Atenção. Se você quiser esse edital verticalizado, é simples. Aqui embaixo tem o nosso linkzinho para você acessar o nosso site, o nosso grupo do WhatsApp e receber o seu edital verticalizado, porque é importantíssimo você ter sempre um edital verticalizado ao seu lado do seu concurso para que você possa ter um controle e organização das disciplinas do concurso público. E além disso, para melhorar ainda mais, para facilitar mais ainda a sua vida, nós colocamos então no próprio edital verticalizado as principais informações do concurso público. Em relação a quê? Em relação a datas importantes, a remuneração, a banca do concurso, ao seu TAF e, logicamente, como o edital verticalizado pede, o conteúdo programático. Inclusive, eu quero falar com você sobre isso, conteúdo programático. Fique até o final deste vídeo para que você possa entender melhor como que você deve enxergar este conteúdo programático, porque essa prova realmente aqui vem uma prova de polícia raiz, aquela provazinha bem recheada que você tem sim que ter uma estratégia para conseguir uma boa colocação nesta prova, ok? Então vem comigo, edital verticalizado de Valparaíso de Goiás. Olha aí, meu querido amigo da Implacável Concurso. Iniciamos lembrando qual vai ser a nossa banca organizadora, Instituto Verbena. Instituto Verbena. Essa banca, ela já fez realmente alguns concursos públicos para guardas municipais. Até separei para nós podermos olhar melhor como que ela funciona, como que ela trabalha. Inclusive, lá no finalzinho aqui do nosso vídeo, você vai ver junto comigo o top 10 de algumas matérias para você já criar uma estratégia baseada na quantidade de recorrência de questões. Eita, meu irmão, onde é que tu acha isso e não for aqui, meu filho? Olha aí, ó. O Instituto Verbena, ele realmente tem um grande histórico de concursos públicos para o município. E eu já digo para você, português, ó, molezinha. Matemática, releme, molezinha, meu irmão. Eu digo para você com todo orgulho do mundo que nós temos a equipe que vai fazer, com certeza, você ter uma boa aprovação. Até mesmo com as nossas aulas aqui no próprio YouTube, você já consegue uma boa juntada de conhecimento, ok? Vamos lá, Instituto Verbena, inicial total de R$ 1.622,06. Lembrando que isso aqui é o seu vencimento básico. Ainda terá alguns adicionais que irão somar juntando a sua remuneração. Então, nós temos aí um pouco mais desse valor que está aqui à sua frente. A escolaridade, bem aqui, ó, aqui, né? Aqui, ó, vamos para essa partezinha aqui. É o nosso nível médio. Limite de idade, somente idade mínima de 18 anos, sem limite de altura e é exigido então a categoria de habilitação B, para que você possa realizar a prova do concurso público e dar continuidade às fases do concurso público. A taxa de inscrição é de R$ 100, dá para juntar até o dia do final das inscrições, viu? Fique tranquilo. Carga horária, 40 horas semanais. Logicamente, como qualquer guarda municipal, você irá trabalhar em uma escala de revezamento, ok? Fase do concurso público, você já sabe, eu tenho que focar neste momento na primeira e na segunda fase, que é a prova objetiva e a prova de aptidão física. As outras provas saem na urina. Depois que você passar na objetiva e no TAF, o resto é só o resto, viu? Vamos para as principais datas aqui ainda, ó, nesse cantinho aqui. Inscrições, vou até colocar aqui em vermelho, para você não esquecer. As inscrições começam dia 8 de janeiro de 2026 e vão até dia 9 de fevereiro de 2026. Aí eu te pergunto,
Dá para juntar os 100 continhos? Claro que dá, pai. 3 pizzazinhas aí, dá para você abdicar e conseguir fazer a sua inscrição. A prova objetiva vai acontecer, ó, dia 8 de março, lá depois de fevereiro. Ou seja, meu irmão, dá sim para você se preparar para essa prova. O TAF já tem data, graças a Deus, assim como as outras provas também, isso é muito interessante. Então o TAF, dia 12 do 4, não vou colocar como vermelho, porque não é uma data tão importante neste momento, porque você tem que focar na prova objetiva. Lógico, o TAF ele tem que ser conciliado tudo, mas o teste agora principal é a prova objetiva. Então você tem que colocar o TAF aqui, dia 12, como secundário, avaliação médica lá para o mês 5, avaliação psicológica também no mês 5, entrevista evolutiva de avaliação psicológica, dia 17, ou seja, o resultado. Curso de formação, dia 28 do 8 até de agosto, até 1 do 11 de 2026. Então, você ainda estará formado até o final de 2026. E é muito bom quando o concurso público traz as datas, traz, então, esses momentos, porque você já consegue ter uma previsão de como vai ser. E, se ele trouxe momentos, você também pode cobrar que esses momentos aconteçam, ok? Lembrando para você sobre as nossas vagas. Temos aqui 30 mais 90 vagas, sendo que 30 são imediatas e 90 vagas estão no cadastro reserva. E eu já te adianto que hoje, no mundo do concurso público, cadastro de reserva é vaga, viu? Ampla, são 15 vagas. Vou até trocar aqui a cor para ficar bem bonitinho, legalzinho, porque você merece. Total de vagas, ampla 15, feminino 3 vagas, PCD 3, pessoas negras 8, indígena 1, quilombola 1. Então você, se encaixar dentro de algumas dessas definições, você pode então solicitar para que você fique separado, por exemplo, PCD, negro, indígena, quilombola. Professor, onde que eu vejo isso? Simples, no seu edital completo. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você, vou ser bem sincero, como professor e como aluno, como concurseiro, como seu amigo. Você tem o dever de ler todo o seu edital. Esse edital verticalizado aqui é uma facilitação que nós trazemos para você ficar pelo menos a par do que está acontecendo. Mas lembre-se que o edital, assim como a bula de um remédio, são as regras do jogo. Então você tem que ter noção das regras do jogo para que você possa jogar bem. Pegou o bizu? Então, belezura, show de bola. Podemos passar então para a nossa prova objetiva e matar então aqui as nossas estratégias. Vamos para a nossa prova objetiva. Veja bem, primeiramente, nós temos que verificar quantas questões ao todo nós temos. São 40 questões. Essas 40 valem 100 pontos ao total. Eu quero, primeiramente, que você entenda que essa 1, 2, 3, 4 matérias não são, na verdade, 4 matérias. Aqui nós temos o que eu chamo de divisão virtual. Ou seja, é a divisão feita que eles colocam lá no nosso edital verticalizado, no nosso edital realmente que saiu no Diário Oficial do município. Porém, se você realmente quiser montar uma estratégia, quiser realmente entender e conseguir otimizar e melhorar os seus estudos, você tem que entender o que é a divisão real das matérias. E calma, eu vou te mostrar. Temos aqui basicamente português, temos realidade étnica, social, cultural, histórica, política e econômica do estado de Goiás e do município de Valparaíso, com 5 questões, raciocínio lógico, matemático, conhecimentos específicos. Aqui, então, são as nossas matérias virtuais. E calma, que eu vou explicar para você o que acho que é esse negócio de virtual. Fique tranquilo. Então, temos aqui 10 questões de português, 5 de realidade, história e geografia, temos 5 de raciocínio lógico e 20 questões de conhecimentos específicos. Eu nem preciso dizer que, em relação à importância de matérias, português e conhecimentos específicos é o que vai aprovar você. Agora, a história e geografia de Valparaíso e de Goiás e o raciocínio lógico matemático é as matérias que vão te bem classificar. Pega o bizu, meu filho. Pega o bizu enquanto dá, porque o negócio aqui é sério. Então, essa aqui é a divisão virtual da nossa prova objetiva. Antes de passarmos então para o nosso conteúdo programático, veja comigo o TAF rapidinho, só para você não esquecer. Temos aqui uma chamada maior para o TAF. Isso é comum, porque eles levam ali uma previsão de realmente de baixas, de eliminações no TAF. Então, para a ampla, chamaram 80, feminino 20, PCD 10, negro 80, indígena 6 e quilombolas 4. E quais são então os nossos testes para a atividade física? Flexão de braço, no caso que seria o apoio de frente,
abdominal remador, que é justamente o que caiu no meu TAF, e a corrida de 12 minutos, sendo 2.200 para o homem, molezinha, cara, tá muito abaixo do que o que está aparecendo agora, em média, no nosso Brasilzão de Mel em relação à guarda municipal e à carreira policial. Hoje se está exigindo muito no concurso de guarda municipal, muito no concurso de polícia. Só você observar, por exemplo, a Polícia Civil do Estado do Distrito Federal, a Polícia Militar do Ceará, que é a polícia que exigiu muito da gente no TAF. O meu TAF, por exemplo, cara, foram 15 barras que eu tive que fazer. O máximo ali era, aliás, para atingir a nota máxima, eram 11 barras. Eu consegui fazer 15, muito treinamento. Agora, a corrida, que é o que eu tenho mais dificuldade, eu confesso para você, estavam pedindo 3.000 metros em 12 minutos para bater o máximo da corrida. Então, realmente está sendo bem mais exigido e precisa realmente, cara. Eu que estou na rua hoje, sei o quão é importante você ter um bom condicionamento físico, porque para correr atrás dos bandidos, cara, os caras correm demais. E você tem que correr mais do que eles. Então vem comigo para o nosso conteúdo programático. Respira. E agora vamos lá trabalhar. Lembrando que o nosso organizador, nossa banca, é o Instituto Verbena. O Instituto Verbena é uma banca não tão grande assim como a UCP, FGV, FCC, né, a banca IDECAN, mas é uma banca que tem sim um histórico a ser estudado. Tem sim um histórico a ser levado em conta. E é por isso que eu trouxe para você aqui também, lá no finalzinho do nosso vídeo aqui, o top 10 dessas matérias principais, por exemplo, português e matemática. Vem comigo! Temos então aqui a língua portuguesa com 14 tópicos, sendo que eu vou separar para você os top 10, tá? Não esquece disso. Mas temos aqui características e funcionalidades de gênero textuais. Cadê? Vem para cá. Foi, ó. Gêneros textuais variados. Compreensão e interpretação, que é o que mais cai sempre nas bancas de português. Variação linguística, gramática normativa, mecanismo de produção de sentido de texto, mecanismo de coesão e coerência, sequências textuais, tipos de argumento, classificação gramatical, processo de formação de palavras, fenômenos gramaticais, relação de coordenação e subordinação, que é as partes das orações, concordância, regência nominal e verbal, e a pontuação e a acentuação. Passando agora para a realidade étnica, social e histórica do município e do estado, nós temos aqui conflitos sociais que aconteceram, emergências de saúde pública, surtos e epidemias, questões atuais do meio ambiente, que já entra outro tipo de matéria que é a própria atualidades, arte, cultura e patrimônio, formação histórico-cultural do território de Goiás, política e economia, modernização, aspectos físicos, natureza, cultura e turismo, aspectos históricos geográficos e temos aqui o nosso RLM. Olha, veja bem, nós temos aqui, cadê? Volta para cá. Nós temos aqui o nosso História e Geografia, certo? Mas lembre-se, como eu disse para você antecipadamente, nós temos aqui a divisão virtual e a divisão real. Por exemplo, o tópico 1, o tópico 4, o tópico 5, 6, 7, todos esses são História e Geografia. O tópico 3, o tópico 2, até mesmo o tópico 4, juntamente com a matéria real e virtual, nós temos a matéria de atualidades. Então, vou te mostrar como você pode separar isso e conseguir montar bem o seu cronograma de estudo. Lembrando que a Implacável Concurso, tá, ela vai ter para você disponível um e-book, um PDF, para que você possa estudar da melhor forma possível para esta prova. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver em relação, é só entrar em contato com a nossa equipe que está pronto para responder você. Vamos então, dando continuidade ao raciocínio lógico matemático. Veja bem, temos lógica e raciocínio lógico, argumentação, proposição lógica, proposição simples, que é a parte de raciocínio lógico sobre tabela verdade, operadores lógicos, tautologia, contradição e contingência, que é quando dá só verdadeiro, só falso, é muito massa. Essa parte do RLM eu gosto bastante. Equivalência, negações, conjuntos, noções de estatística, que é a parte um pouco mais chatinha, grandezas proporcionais, e aí vem a parte de matemática, na grandezas, regra de 3, porcentagens e juros simples e compostos. Então, veja bem, vou até separar para você, porque eu gosto muito de você sabe, né? Então, vem aqui junto comigo. O tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aliás, só até o 9 é RLM, ok? Do tópico 10, 11, 12, 13 e 14, aqui nós temos matemática. E aí já fica bem mais legal, bem mais interessante
para você separar na sua montagem de cronograma. Vem comigo. Legislação extravagante. Aqui eu gosto demais. Então, fique tranquilo se eu enaltecer, porque eu gosto muito, muito, muito. Vamos lá. Temos, inicialmente, o nosso SUSP. Temos o Estatuto Geral, que nós temos a aula mais vista no YouTube aqui pela Implacável Concurso, pelo professor Elias. Temos o crimes hediondos, lei facílima. Crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, que é a lei do racismo. Crimes de tortura. Estatuto da Criança e do Adolescente, colocou toda a lei. Lei Maria da Penha. Lei do papel da Guarda Municipal no contexto da gestão pública, que é a responsabilidade é a parte mais teórica. Espaço público, guarda e comunidade. Cidadania, gestão da comunicação, gestão de recursos humanos e organização da Guarda Municipal. E aqui eu quero marcar para você que, cadê? Volta para cá. Que o tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são tópicos de leis especiais. Ok? O tópico, volta para baixo aqui. O tópico 13. O tópico, volta, vai, pronto. O tópico 14 e o tópico 15 são leis municipais. Ou seja, é um tópico diferente. É realmente aqui a divisão real das matérias. Logo após, nós temos aqui direitos humanos, que veio cobrando bem pesado, infelizmente. Olha aqui, ó. Direitos humanos, o primado da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, proteção de grupos vulneráveis, diretrizes estabelecidas para o uso da força pelos agentes públicos. Aqui tem duas leis interessantes sobre isso. Limite de autoridade e exercício de poder. Aí vem o direito internacional dos direitos humanos, instrumentos normativos da ADUD, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, e aí vem algumas convenções para você estudar, e os instrumentos normativos pátrios, aqui entra a parte de direito constitucional, mas fique tranquilo que é bem pequenininho, é só do artigo 1º ao 6º, e aqui de gaiatinho vem uma lei especial, vou até separar para você, tá bom? Lei especial de abuso de autoridade, que é de boíssima, tranquilinho. Direito administrativo é um pouco mais pesado, mas ainda assim dá para a gente melhorar a sua situação através do que a Implacável vai disponibilizar para você, tá? O e-book, o PDF. Princípios constitucionais, aqui é facinho, limpo, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Entidades e órgãos públicos, atos administrativos, poderes e deveres. Poderes, mais uma vez, aqui tudo é poder. Agentes públicos, aqui vem a lei federal dos agentes públicos, bens públicos, lei de improbidade e a lei dos bens públicos. Eu digo para você que se cair questão de direito administrativo, vai cair aqui, ó, desse ponto número 10. É importantíssimo para você que vai ser um servidor público. Noções de direito constitucional, além do que nós temos lá em cima, lá na parte de direitos humanos, temos aqui também noções da Constituição e Direito Constitucional, princípios fundamentais de boíssimo, artigo 1 até o 4º, temos o artigo 5º até o 16, temos o 18 a 19, que é a parte da organização político-administrativa, aí vem a União, Estado, DF, municípios, temos os poderes, judiciário, legislativo e executivo, noções de controle de constitucionalidade, aqui vem a parte, vou até anotar para você e te ajudar já a separar as matérias, é a parte mais difícil de constitucional, difícil. Opa, assentei aqui, né, pessoal? Segurança pública na Constituição, finalidade, competências e atribuições, ele não colocou, mas eu vou colocar para você, porque eu gosto muito de você, aqui se trata do artigo 144. Depois nós temos mais duas matérias, penal e processo penal. Veja como realmente na divisão real das matérias há sim uma quantidade bem expressiva de matérias. Então temos infração penal, que é a parte inicial do direito penal, sujeitativo passivo, fato típico, imputabilidade, concurso de pessoas, crimes contra a pessoa, é uma parte especial agora, contra o patrimônio, fé pública, administração. E aí, a partir do tópico 10, vou até separar para você aqui também, como eu fiz nas outras vezes, ó. O tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são relativos ao direito penal. O tópico 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, aliás, 20 não, são relativos ao direito processual penal. E aí eu quero fazer aqui um adendo para você. A nossa elaboradora, ela esqueceu de ajustar a cabecinha dela onde colocaria o tópico 20. O tópico 20 é CTB, tá? E já anota aí que vai ter pelo menos, no mínimo, duas questões de CTB
na sua prova, porque é uma matéria muito importante para a Guarda Municipal. Então, tendo essa separação aqui para você, que é muito interessante, vamos trabalhar agora o que eu trouxe aqui como bônus para você, lembrando que isso vale sim o seu likezão, vale sim o seu compartilhar. É muito importante que você sempre busque compartilhar os vídeos da Implacável Concurso, porque assim você mostra para a Implacável que você está gostando do conteúdo gratuito. Agora, se você assiste o vídeo, você não comenta, você não compartilha, você não curte, poxa, como que eu vou dizer assim, Implacável, e aí, bora fazer mais? Se você não mostra para a gente que você quer mais. Então faça o seguinte, comente aqui embaixo, eu vou ser aprovado em 2026. Deixe a sua marca registrada. Profetize essa vitória na sua vida. Deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo. É simples, cara. Compartilha no grupo dos amigos. Compartilhe no grupo que você fez de estudos. Pessoal, olha que esse vídeo como é interessante, ele fala muita coisa massa. E aí, logicamente, quem é Implacável vai ver e vai falar o quê? Professor, nós tivemos muito engajamento. Faz um vídeo melhor ainda, faz um vídeo fazendo aquilo que os alunos pediram. Professor, faz um vídeo fazendo um cronograma de estudos mais interessante. Professor, faz um vídeo falando sobre como fazer isso, como fazer aquilo, como agilizar. Mas isso cabe a você. É você que manda aqui no YouTube, pai. Então vamos para cima, então, na sua telinha aí, então, agora, o nosso PowerPoint para que você possa estudar junto comigo algumas estratégias de cronograma, montagem dos seus estudos, enfim. Então, Guarda Municipal de Valparaíso, Goiás, já está aí na sua tela, maravilhoso! E não esquece, segue o professor, prof.Aurélio Marques, diretamente de Fortaleza, Ceará. Então, perdão aí se meu sotaque é muito forte, se eu falo muito alto, é porque aqui o pessoal é assim, viu, menina? Aqui, ó, o calor tá grande de matar, mas eu tô aqui pronto para passar conhecimento para você. Vem comigo então, temos aqui uma parte cortada do nosso edital real, trazendo de novo a quantidade de questões e o peso de cada uma das matérias. Veja bem, em português tem 10 questões com peso 3. Conhecimentos específicos tem 20 questões com peso 3. E de novo, são as matérias mais importantes do concurso que vão te aprovar. Agora, a realidade étnica, história e geografia e o raciocínio lógico-matemático são as matérias que, apesar de ter pouco peso, são elas que vão fazer você ser bem classificado. Lembrando que você tem uma quantidade limite de vagas para você preencher. Não esqueça disso, meu querido amiguinho. Condições gerais, que é besteirinha, tá? É só dizer que tem 4 horas, dá tranquilamente para fazer uma prova de 40 questões. Lembrando que é A, B, C, D, E, vou colocar para você. E temos então o nosso perfil. O que é o perfil? É o mínimo que você tem que fazer para aparecer na lista de aprovado. Por exemplo, a prova objetiva tem caráter, logicamente, eliminatório e classificatório. O cargo, o desempenho, é de 100 pontos no máximo para cada candidato, sendo eliminado do concurso público quem não obtiver no mínimo 50 pontos. Então, qual que é o perfil da nossa banca? 50 pontos. 50 pontos. Basicamente, 20 questões, tá? Não é 20 questões porque nós temos aqui os pesos, tá? Mas, basicamente, é a metade da sua prova. Você tem que fazer minimamente 50 pontos para ter o status de aprovado. Cara, esquece esse negócio de que o nome aprovado é que você passou no concurso. Não existe mais isso no concurso público. Aprovado quer dizer que você fez o perfil mínimo. Lógico, tem algumas outras nomenclaturas que são utilizadas. Por exemplo, habilitado, classificado. Mas aprovado, habilitado e classificado hoje são basicamente sinônimos. Você tem que observar na tabela enviada pela banca, logo após a prova, depois do recurso, depois do resultado definitivo, se você está dentro das vagas. Mas a aprovação, a habilitação, a classificação é relativa somente a bater o perfil mínimo, no caso aqui, 50 pontos. E lembrando que nossa prova é de A, B, C e D. Não A, B, C, D, E e nem certo e errado. Vamos para cima então. Conteúdo programático real. Agora eu quero que você respire devagarzinho e fale, Deus, eu abro a minha mente agora para entender melhor isso daqui. Lá no material, nós temos 4 matérias. Português, História e Geografia, RLM e Conhecimentos Específicos. Na realidade, nós temos Português, Atualidades, História e Geografia, RLM e Matemática, Leis Extravagantes, Leis Municipais, Direitos Humanos, Administrativo, Constitucional, Penal, Direito Processual Penal e o Código de Trânsito Brasileiro. São basicamente 12 matérias que você vai colocar no seu cronograma de estudos. Porque se você não separar dessa forma, você vai perder um dos princípios da montagem de cronograma, um dos princípios da organização dos estudos, que é
o detalhamento, que é a objetividade. E aí, meu irmão, desculpa o palavreado, mas avacalha tudo. Por quê? Porque quando você monta um cronograma, você tem que levar em consideração algumas situações, alguns princípios. Aqui eu deixei separado o que já aconteceu de guarda municipal pelo Instituto Verbena, tá? É só informação para você, se quiser, verificar as provas passadas e ver que foi, tranquilíssimo. Então teve de Padre Bernardo, Cidade Ocidental, Santa Helena, Jataí, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. Foram provas de guarda municipal que o nosso Instituto Verbena já realizou. Então veja bem. Opa, calma aí. Deixa eu botar aqui, cadê? Opa, acabei pulando aqui. Pronto. Cadê? Vem para cá, aqui, ó. O nosso cronograma, ele deve ter alguns princípios, tá? Alguns princípios. Quais são esses princípios que você tem que analisar antes de montar o seu cronograma? Atenção, neste momento eu quero que você pegue um papel e uma caneta para que você possa anotar o que eu vou falar para você. Porque você vai anotar, depois vai passar limpo e vai fazer de acordo com a sua necessidade. Primeira coisa é que o nosso cronograma, veja bem, ele tem que ser objetivo. O que é que significa? Significa que tem que ser direto e suprir as suas necessidades. Olha para onde eu apontei, ó, as suas necessidades. Então não é para você copiar e colar do seu coleguinha e muito menos do professor ou daquele cara que passou que você acha ele o máximo. Não. Você vai olhar para você. Lembre-se que da mesma forma que tem comida que ele gosta, que você não gosta, é matérias que você gosta e que ele não gosta e vice-versa. É dificuldade que você vai ter e ele não vai ter e vice-versa. Então, o estudo bem feito tem que suprir as suas necessidades e não as necessidades do outro. Vamos lá? Então, temos que ser objetivos, temos que ser estratégicos, ou seja, devemos observar o peso de cada matéria, levando em consideração a pontuação, que é o peso em si, e a extensão do edital, ou seja, a quantidade de tópicos do edital. E no final, ele tem que ser completamente detalhado. Ou seja, o seu cronograma não pode ser raso. Deve ter o que será estudado, como será estudado e a meta ser batida diariamente. Então já te adianto, cara, um cronograma ele tem que ser atualizado no mínimo semanalmente. Por quê? Porque você vai sempre estar desconfiado. O que é estar desconfiado? É você olhar para frente, parar e olhar para trás. Olhar para frente, andar para frente, parar e olhar para trás. Ou seja, você vai estudar, resolver questões, ver matérias, ver aulas e você vai olhar para trás. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Poxa, eu errei aqui nessa parte, eu fui bem nessa, então agora, a partir de agora eu vou cuidar mais disso. Então você vai sempre trabalhando isso. E para que você possa ter uma noção real de como você está nos estudos, você tem que registrar, ou seja, ter um detalhamento atualizado do que você está fazendo, do que você fez e do que você quer fazer. Eu sei que parece complicado, parece difícil, mas quando você se organiza, cara, é muito bom. Quando eu pergunto para o meu aluno, cara, e aí, como é que tá os teus estudos? E ele me responde, professor, eu acho que em português, assim, eu ainda não estou conseguindo entender. Aí eu mais não está conseguindo entender o quê? Não sei, professor, vou fazer questão o erro. Pronto, eu já sei que ele está totalmente desorganizado. Agora, quando eu pergunto para o aluno, e aí, cara, como é que tá aí? Professor, cara, eu estou indo bem. Português, eu estou gostando, mas eu estou tendo dificuldade muito na parte de orações. Quando eu falo de morfologia, quando eu falo de crase e pontuação, quando fala sobre até aquela parte de raciocínio lógico gramatical, eu estou gostando. Mas agora, quando vem orações, professor, eu tenho dificuldade. Eu já coloquei isso mais de uma vez no meu cronograma. Eu fico feliz. Ave Maria, é quase que comer um chocolate para a mulher na hora da TPM. É bom demais. Então, ter o detalhamento é ter organização, e ter organização é ter eficiência, e ser eficiente te torna eficaz, ou seja, você consegue a aprovação no concurso público. Vem comigo então. Você, a partir de agora, vai separar suas matérias em 2 ou 3. Por que 2 ou 3? Porque depende da sua disponibilidade. Você agora vai olhar a sua disponibilidade, ou seja, disponibilidade. Ou seja, quanto tempo em horas e dias você tem por semana, por dia, enfim. Quanto tempo você trabalha? Por exemplo, eu sou policial militar, hoje eu trabalho 12 horas, folgo 24, depois trabalho mais 12 horas e folgo 48. É uma escala infeliz. Mas tem gente que trabalha CLT, 6 por 1, e tem horário somente à noite.
Tem outras pessoas que trabalham 2 e folga 2. Então você tem de novo que, olha aqui, ó, suprir as suas necessidades. Então tem aquele cara, seu amigo, que estuda 6 horas por dia porque ele não trabalha. É, mas você trabalha. Quando você chega em casa, tem seus filhos para cuidar, tem casa para lavar, tem roupa para engomar. E aí você tem que separar um tempo. Você não pode se comparar com outra pessoa. Não é porque ela tem 6 horas livres que você tem 2 que você vai estudar menos. Não. Porque o estudo não é quantidade, é qualidade. Pega o bizu. Então a primeira matéria, meu filho, vai ser aquela mais difícil. Vai ser aquela matéria mais extensa. E você tem mais dificuldade. A segunda matéria vai ser, logicamente, o contrário, né? A mais fácil. E quando eu falo de fácil, não é que você tenha facilidade de ser o bichão da matéria, não. É que você tenha mais facilidade de aprender. Você sabe que aquela matéria é complexa, mas você consegue desenrolar melhor ela. É isso que eu quero falar. E é uma matéria, em relação ao edital, menos extensa. Que é isso aqui, pelo amor de Deus, é uma pichação, né? Menos extensa. Ok? A terceira matéria é para você trabalhar o que eu chamo de feedback retardado. Aqui o foco não é teoria. Aqui o foco é resumo, revisão e questão. Show de bola? Com essa separação, você já consegue melhorar muito a sua organização. E aí vamos trabalhar aqui de uma forma genérica o que acontece com a maioria dos nossos alunos. Qual é as matérias que a boa parte dos alunos tem mais dificuldade? Vamos separar. A maioria dos alunos tem dificuldade em português, RLM, leis municipais, colocar assim, leis municipais. Show de bola. E colocar aqui mais o quê? Vamos colocar atualidades não, vamos colocar aqui em relação às matérias reais, vamos colocar o direito administrativo. Pronto, perfeito. Direito administrativo. Olha aí. E aí, a parte mais fácil fica com o quê? Fica com história e geografia, fica com os direitos e fica então aqui, só isso mesmo, né? Com atualidades. Pronto, show de bola. Separei então aqui a parte mais difícil, separei o que eu acho mais interessante, mais fácil, mais familiar de aprender. A matéria 3, calma que eu vou explicar o que é que seria esse feedback retardado. Vem comigo. A partir do momento, você terá primeiramente uma tabelinha para montar a sua semana em relação à matéria que você vai estudar. Mas lembre-se, não é só isso. Você tem que ainda detalhar. Com essa tabelinha que eu estou mostrando agora para você, você vai cumprir o requisito da objetividade e cumprir o requisito da estratégia. Por quê? Objetividade é porque você sabe o que é mais difícil e mais fácil. E estratégia é porque a sua primeira matéria vai ser a mais difícil, a segunda a mais fácil e a terceira o feedback retardado. Então vamos lá. Como que eu faço, professor? Simples, meu filho. A primeira matéria vai ser mais difícil, então repete. Vamos lá. Português. Terça-feira, RLM. Quarta-feira, Direito Administrativo. Quinta-feira, Leis Municipais. Sexta-feira, adivinha? Português de novo. Sábado, RLM. Domingo, Direito Administrativo. E assim por diante. É a primeira matéria do seu dia. Isso vai repetindo em ciclos. Você vai colocando uma atrás da outra. Mas ela tem que ser a primeira matéria do seu dia. Por quê? Porque, primeiro, quando você começa a estudar, você tem mais energia. Você gasta mais energia no que é mais importante. Show! Segundo, você realmente vai ter imprevistos. E se for para deixar de estudar alguma das matérias do dia, deixe de estudar a segunda e a terceira, porque a primeira é a mais importante. Então, estudar um norte. Não tem coisa pior do que o aluno sentar na cadeira de estudo e não saber o que vai fazer. Isso acaba com os estudos do aluno. Você sentar e não saber o que você vai estudar hoje te faz tender a estudar aquilo que você gosta mais. Ou seja, você vai se auto-sabotar. Pegou, bizu? Então, vamos continuar. Segundíssima matéria. Vamos aqui colocar em verdinho para ficar bem igual ao nosso slide anterior, é a matéria um pouco mais fácil, que tem mais facilidade. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, um direito constitucional, um direito penal. Depois vem os direitos humanos. Vem o nosso CTB. Show de bola? Vem aqui, por exemplo, a nossa história e geografia. Depois vem os direitos humanos novamente, que é bem extenso.
E aí vem aquela parte do direito processual penal e assim você vai preenchendo. Da mesma forma, trabalhando aqui a teoria mais questões. Teoria mais questões. E aí vem o feedback retardado. O feedback retardado, como você já sabe, ele vai ser mais focado em questões, mais focado em resumo e revisões. Ele serve basicamente para você forçar a sua mente a retomar o conteúdo que você viu anteriormente. E eu recomendo que esse conteúdo visto anteriormente seja de dias ou até de semana. Então, por exemplo, no sábado, vamos focar aqui no nosso sábado, até botar aqui de marca-texto, para você entender o que eu estou falando para você. No sábado, nós estudamos RLM e direitos humanos, certo? Então, para deixar um pouco mais distante, eu vou colocar questões de RLM e ou de direitos humanos aqui embaixo na segunda-feira. Então, eu vou colocar, por exemplo, 25 questões de direitos humanos. E da mesma forma, posso colocar, contanto que não seja a matéria do dia, porque eu quero que você trabalhe justamente a retomada da memória passada que você viu antecipadamente, fazendo resumo, trabalhando revisões e resolvendo bastante questões. E você vai preenchendo, então, a sua tabelinha desta forma aqui que dá certíssimo. E para finalizar, então, com chave de ouro, o seu cronograma, você deve trabalhar o detalhamento, ou seja, você além de ter uma tabelinha de acordo com o dia e a matéria que você vai estudar, você deve ter uma folhinha, um caderninho que você puder, seu tablet nas notas, se você tiver um tablet, você anotar detalhadamente o que você vai fazer durante a semana. Então, num domingo, você para, senta e coloca a sua semana. Dia 12/10 de 2025, por exemplo, é uma sexta-feira. Isso eu estou sentando quando? No domingo, lá ele. E aí, cara, presta atenção. Eu sei, mesmo hoje sendo domingo, mesmo hoje sendo domingo, eu sei que sexta-feira eu vou estudar português, sendo acentuação gráfica, aula 5, aula 8, e vou resolver 30 questões. E no final das 30 questões, eu ainda vou colocar que eu, das 30, acertei 25 de 30. Ou seja, eu vou ter uma forma de analisar o meu desempenho. Depois de português, eu vou estudar leis municipais. A lei 16, 23, 23, são um exemplo. Plano de carreira GCM, da aula 1 até a aula 4, mais 25 questões da plataforma. Eu vou fazer, então, resolver 20 questões de 25, acertei 20 de 25. Eu vou ter uma avaliação de desempenho. E aí, quando for um pouco mais próximo à prova, você vai ter que se perguntar em algum momento onde que você deve melhorar, onde que você deve tapar o buraco. E como que você vai saber disso se você não anotou, se você não registrou. E isso aqui é tão simples, cara, é tão rápido que você faz, 2 horinhas do seu domingo, que você vai ter um feedback gigantesco. E perto da prova, lá para janeiro, você vai saber, então, como que você está e o que você deve fazer para melhorar. Isso é importantíssimo. Beleza? Então, por aqui, finalizamos o nosso cronograma. E, como eu prometi, trago para você aqui as top 10 de língua portuguesa e top 10 de matemática da sua banca. Sendo português, temos aproximadamente aqui 2.541 questões e temos aqui os tópicos de cada matéria mais importantes em relação à cobrança. Então, interpretação, tipologia, questões mescladas, coesão e coerência, pontuação, variação linguística, conjunção, sinônimos, significação e conjunção como top 10 de língua portuguesa. E de matemática nós temos a seguinte: porcentagem, regra de 3 e regra de 3 composta, como as 3 primeiras de matemática, e RLM, equivalências, que é aquela parte que trata da verdade, da equivalência, da negação, de proposições, outros exercícios de lógica, sequência, tabela verdade em relação à tautologia, à contingência, à negação, argumento, vem a tautologia logo no final, e depois datas e calendários com o nosso top 10 de RLM e de matemática. Eu espero realmente ter ajudado você nessa sua caminhada de concurso público. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a equipe da Implacável ou comigo mesmo, prof.aranomarques, que eu vou ajudar você da forma que eu puder, ok? Lembrando, só clicar aqui embaixo para receber esse material que eu acabei de mostrar para você. Muito importante que você o tenha, que você o revise e que você o siga. Lembrando que a Implacável irá disponibilizar para você, então, aí, como forma, né, de curso, um PDF, um e-book para você possa seguir e realmente conseguir matar todo o seu edital da melhor forma possível. Então, eu vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus. Não esquece de deixar o like, compartilhar e comentar aqui embaixo. Eu vou ser aprovado em 2026. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!